Uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou parte do tarifaço de Donald Trump e pode aliviar mais de 21 bilhões de dólares em exportações brasileiras. Olá, meu nome é Xavier Rodrigues e você está no Turbo News. Hoje a gente vai falar de um caso que parece distante lá nos Estados Unidos, mas que atinge direto a economia do Brasil. A Suprema Corte americana decidiu que o governo Donald Trump exagerou ao criar um tarifaço em cima de vários países, incluindo o Brasil. Essas tarifas eram impostos extras sobre produtos importados, uma forma de deixar esses produtos mais caros dentro dos Estados Unidos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, com essa decisão, o Brasil deixa de sofrer tarifas adicionais sobre cerca de 21,6 bilhões de dólares em exportações para os Estados Unidos. Traduzindo, uma parte importante do que a gente vende para lá volta a ter um caminho mais livre, sem essa cobrança extra. Mas atenção, isso não significa que acabou toda a tarifa. A decisão atinge sobretaxas de 10% a 40% que foram criadas por Trump com base em uma lei de 1962, usada como justificativa de segurança nacional. Já tarifas antigas, como as de aço e alumínio, por exemplo, não foram derrubadas e continuam valendo. E antes de eu te contar como isso mexeu com os números do comércio entre Brasil e Estados Unidos, se esse tipo de assunto te ajuda a entender melhor o que está rolando na economia, aproveita e já se inscreve aqui no Turbo News para não perder os próximos vídeos. Vamos aos dados. De acordo com a CNI, o valor de 21,6 bilhões de dólares foi calculado usando números oficiais de 2024, de um órgão do próprio governo americano, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos. Essas sobretaxas de Trump foram entrando em vigor em 2025. Com isso, as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram de 40,37 bilhões de dólares em 2024 para 37,70 bilhões em 2025. É uma queda de 6,6%, ou seja, 2,65 bilhões de dólares a menos em vendas para os americanos em apenas um ano. E o efeito não parou aí. Quando o país exporta menos e continua importando bastante, o que acontece é o chamado déficit comercial. É quando a gente compra mais de um país do que vende para ele. Em 2024, o déficit do Brasil com os Estados Unidos era de 253 milhões de dólares. Em 2025, com o tarifaço em vigor, esse número explodiu para 7,53 bilhões de dólares negativos, um salto de quase 2.900%. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, o Brasil tem déficit com os Estados Unidos de forma praticamente contínua desde 2009. Ou seja, ano após ano, a gente importa mais produtos americanos do que consegue vender para eles, e 2025 foi um dos piores momentos dessa balança. Para entender melhor, vamos organizar o que foi esse tarifaço. Donald Trump usou uma lei antiga, de 1962, que permite criar tarifas em nome da segurança nacional dos Estados Unidos. Com isso, ele subiu impostos de importação de vários países, alegando que esses países estariam prejudicando a economia americana. Na prática, produtos estrangeiros ficaram mais caros para entrar nos Estados Unidos. Isso atinge empresas brasileiras que vendem para lá e, por consequência, pode afetar produção, empregos e investimentos aqui no Brasil. A decisão da Suprema Corte agora diz, em resumo, que Trump foi longe demais no uso dessa lei. Os juízes entenderam que ele passou do limite ao aplicar tarifas em massa, de forma ampla, e que isso não se encaixava do jeito correto na justificativa de segurança nacional. Por isso, essas sobretaxas entre 10% e 40% deixaram de valer para uma parte importante das importações, incluindo produtos do Brasil. A CNI reagiu com cautela. O presidente da entidade, Ricardo Alban, afirmou que acompanha a decisão com atenção e cuidado. Ele destacou que os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil e que qualquer mudança nas tarifas tem impacto direto para a indústria brasileira. A CNI também disse que ainda é cedo para saber o efeito completo dessa decisão, mas que a expectativa é de alívio para vários setores exportadores. Mesmo assim, o clima não é de total tranquilidade. Donald Trump criticou a decisão da Suprema Corte e classificou a medida como uma vergonha. Ele já falou publicamente que pretende buscar outros caminhos legais para aplicar novas tarifas, incluindo uma possível taxa global de 10% sobre todos os produtos importados. Ou seja, a ideia de um Estados Unidos mais fechado para importações ainda está na mesa, pelo menos no discurso do governo. Esse caso mostra como uma decisão tomada lá na Suprema Corte dos Estados Unidos pode influenciar a indústria, o comércio e até o emprego aqui no Brasil. Se você quiser continuar acompanhando notícias que ligam política, economia e o dia a dia do brasileiro, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você acha dessa guerra de tarifas. Sua participação ajuda o Turbo News a crescer e levar essa informação para ainda mais gente.